Obrigado, Sr. Professor Paz Ferreira. Meus cumprimentos aos outros membros da mesa, às autoridades académicas e do Estado, minhas senhoras e meus senhores. É com muito gosto que eu aqui venho para falar de um tema tão atual como é este Papa e esta exortação apostólica, que o Papa Francisco chama com as duas primeiras palavras, como é costume nestes documentos, no seu original latino, Evangelii Gaudium, portanto, a alegria do Evangelho. E começo já até por fazer essa especificação, porque é que não é uma encíclica, é uma exortação apostólica. Digamos que a sua incidência é para já mais interna. Isso não significa que ela não tenha encontrado uma enorme redundância externa, mas a sua primeira destinação é exatamente interna. E é bom ler sempre o enunciado destes documentos. Exortação apostólica, Evangelii Gaudium, do Santo Padre Francisco, ao Episcopado, ao clero, às pessoas consagradas e aos fiéis leigos. Portanto, é basicamente um documento interno, embora esta base depois se alargue a um horizonte universal. A palavra encíclica, da sua origem grega, pode-se tirar esta tradução de circular, portanto é qualquer coisa para circular um pouco por toda a parte e não tem um público tão determinado como uma exortação apostólica ou outros documentos que, em princípio, pertencem mais à vida interna da Igreja, embora, com certeza, como eu disse, com redundância externa maior ou menor. E aquilo que me pedem para tratar, e eu tratarei com a brevidade possível, é a mensagem económica e social do Papa Francisco. Portanto, mais essa incidência do ponto de vista da economia e da sociedade do que propriamente os aspectos internos que levam metade da exortação. A exortação tem 5 partes, tem no segundo capítulo e no quarto capítulo mais projeção externa, porque trata exatamente daquilo que o Papa considera a crise da vida comunitária, quer no mundo em geral, quer nas próprias comunidades cristãs, e depois tem um quarto capítulo que é exatamente sobre a problemática social, económica, em termos mais alargados. E é sobre esses 2 capítulos, necessariamente, que eu me debruçarei um pouco mais em pormenor. O mestre Jorge Duarte Pinheiro, perdão, o mestre Diogo Costa Gonçalves, senhor diretor, desculpe, já fez uma exposição bastante fundamentada e essencial do caminho da doutrina social da Igreja, quando ela se começou, digamos assim, a sistematizar no final do século XIX e até agora ao século XXI. E porquê é que eu digo sistematizar? Porque foi preciso fazê-lo. Até aí, a doutrina social da Igreja vivia nas comunidades cristãs e desde a Idade Média até ao século XIX vivia quase num mundo unívoco, ou seja, aquilo que restava da cristandade. E, portanto, eram pastorais, documentos em que os vários prelados, não só o Bispo de Roma, que nós conhecemos como Papa, mas os vários prelados, enfim, se debruçavam sobre temas que muitas vezes tinham incidência socioeconómica, mas era no âmbito interno da vida da Igreja. O que se torna inevitável a partir do século XIX, mas no mundo latino com alguma resistência, porque estas coisas culturais não andam tão depressa como os movimentos sociais, foi que se entendesse que já havia um mundo que não se confundia com a Igreja. E, portanto, era necessário, de vez em quando, não apenas para os católicos, mas em relação a esse mundo, que em termos genéricos da sociedade, à economia, à cultura, tantas vezes desafiava e contrastava aquilo que era hábito, costume e tradição, portas adentro da mesma Igreja, acontecia. E então começa a sistematizar-se um pensamento que vem até aos nossos dias e que nós veremos um bocadinho mais à frente, em que base é que ele se articula, além daquilo que já foi dito pelo mestre Costa Gonçalves. Mas eu, antes de mais, queria apresentar o sujeito da exortação, queria apresentar o Papa Francisco, ainda que muito rapidamente, o Papa Giorgio Bergoglio. Para se compreender este texto e a maneira como ele está escrito, e não é apenas uma questão de linguagem, ou então é uma questão de linguagem, mas no sentido mais substancial do termo, é preciso ver que, a seguir a um Papa polaco e um Papa alemão, nós temos um Papa argentino, um Papa sul-americano. E isto é realmente um outro mundo. Ele, quando se apresentou na Lógia de São Pedro, depois da sua eleição, disse isso mesmo, disse que vinha do fim do mundo, o que levantou logo, enfim, nos arraiais apocalípticos, um grande alvoroço,
porque naquela famosa profecia dos Papas, assim dita, do São Malaquias, assim dito, este último Papa seria exatamente o do fim do mundo. Quando ele escolheu essa expressão, uma agitação mediática, mas não era nesse sentido que ele estava a referir. Estava-se a referir ao fim do mundo em contraste com aquilo que ele também constantemente refere, que é a periferia. Portanto, ou melhor, outra maneira de dizer, a periferia, em contraste com o centro tradicional da vida católica, o centro que, enfim, desde o século XVI, tinha sido sempre italiano e já séculos antes, desde o século VII, tinha sido sempre europeu. E, por isso, esta diferença de proveniência, não apenas geográfica, mas sociocultural, é extremamente importante para nós percebermos o que está a acontecer agora em Roma. O que está a acontecer em Roma é que temos lá no centro da cristandade católica, mas onde outras cristandades, falando assim, também têm alguma referência, e não só cristandades, está a acontecer o que acontece em 40% do mundo católico atual, que é exatamente o sul-americano. E nós não estávamos habituados a isso. Nem na linguagem, nem na maneira de arrumar os assuntos, nem na incidência dos temas, nem no vocabulário. Não estávamos habituados a isso. Mas temos que estar habituados porque isso é agora, com o Papa Francisco, a norma. Ou seja, a periferia, o fim do mundo, veio para o centro. E por isso nós encontramos, para não dizer tropeçamos, ao longo do texto, com coisas que temos que depois ler outra vez, que não estávamos habituados. Nem no texto latino, nem nas traduções em vernáculo. Por exemplo, coisas deste género, no número 25, eu não ignoro que hoje os documentos não suscitam o mesmo interesse que noutras épocas, acabando rapidamente esquecidos. Quer dizer, não tenho ilusões acerca disto. Não é normal, coisas destas, uma exortação. Apesar disso, sublinho, aqui vem a energia sul-americana, aqui vem o ar das pampas, apesar disso, sublinho que aquilo que pretendo deixar expresso aqui possui um significado programático e tem consequências importantes. Já sei que hoje documento junta-se a documento, popó das gestantes, mas isto não pode ser assim. Isto tem consequências, tem de ter consequências programáticas. Aliás, um programa cuja agenda é recheada semanalmente por novos episódios, não é? Que agora, com os média de Roma e em direto, nós temos constantemente. Isto é outra geografia cultural, é outra proveniência temática e de linguagem que vai ter, e já está a ter, muitas consequências neste organismo imenso que é o catolicismo mundial. Ou então, quando ele, no número 208, já depois de ter dito coisas, como nós costumamos referir, fortes e muito fortes no campo socioeconómico, no número 208, como que para e volta o Jorge Bergoglio ao de cima. Se alguém se sentir ofendido com as minhas palavras, saiba que as exprimo com estima e com a melhor das intenções, longe de qualquer interesse pessoal ou ideologia política, a tal não ideologia que é própria da doutrina social da Igreja. A minha palavra não é a do inimigo, nem a do opositor. A mim interessa-me apenas procurar que quantos vivem escravizados por uma mentalidade individualista, indiferente e egoísta, possam libertar-se dessas cadeias indignas e alcancem um estilo de vida e de pensamento mais humano, mais nobre, mais fecundo, que dignifica a sua passagem por esta terra. Isto é o Jorge Bergoglio a vir ao de cima e explica depois não só a incidência temática, mas como o tratamento desses mesmos temas. E muito rapidamente apresentada tal figura, que nos levaria muito mais tempo, com uma série de episódios ilustrativos, que poderiam vir ao de cima, desde Buenos Aires até Roma, dá uns meses esta parte, eu fiz aqui um elenco de afirmações que neste campo socioeconómico podem ser, porventura, mais elucidativas da proposta da exortação. Antes de mais, ele tem consciência e ajuda-nos a aprofundar esta consciência de que este não é mais um momento. Este é um momento crítico. A palavra crise, como sabemos, vem do grego e nós podemos traduzi-la de muitas maneiras, mas basicamente como qualquer coisa que interrompe o curso normal dos acontecimentos e das expectativas e que nos obriga, que nos força a fazer um juízo. Onde é que estamos? Como é que estamos? Para onde é que vamos? Isto serve? Isto não serve. E o Papa tem plena consciência disso e quer que nós, antes de mais o seu público católico, mas quem quiser ouvir, se reforce nessa mesma consciência também. Ou seja, estamos num momento de necessária viragem. E é nesses mesmos termos que ele escreve no número 52 da exortação.
A humanidade vive, neste momento, uma viragem histórica, que podemos constatar, e depois duplamente, aqui, o estilo que já é comum desde a Gaudium et Spes, que já aqui foi referida, que podemos constatar nos progressos que se verificam em vários campos. E ele refere 3. São louváveis os sucessos que contribuem para o bem-estar das pessoas, por exemplo, no âmbito da saúde, onde, apesar das imensas lacunas e, sobretudo, das imensas discrepâncias a nível mundial e de continente para continente, há progressos importantes, importantíssimos. No domínio da educação, ou seja, pouco e pouco, da luta contra o analfabetismo e, enfim, todas as outras formas de literacia que se seguiriam, e da comunicação. Sobretudo a comunicação, como nós sabemos, é o grande ativador dos processos civilizacionais. As civilizações estão todas elas muito ligadas às comunicações, e quando há comunicação fácil, os aglomerados, como agora se diz, interagem, intercambiam ideias, práticas e processos, e é exatamente isso que faz, digamos assim, crescer depois a cultura, esse suporte civilizacional comunicacional. E hoje a comunicação altera tudo completamente. Para quem já vai a meio dos 60, como é o meu caso, o modo hoje de comunicar e a apreensão diária do mundo e das coisas não tem nada a ver com o mundo em que eu nasci. Nada, absolutamente nada a ver com o mundo em que eu nasci. Eu ouvia na minha infância, costumo lembrar isto, até para me surpreender a mim próprio, eu ouvia na minha infância meia hora de telefonia, como então se dizia, por semana. Não havia televisão e era outra maneira de comunicar. Eu comunicava com quem conhecia diretamente. Não tem nada a ver e, por isso, nós estamos numa viragem histórica. Temos outra maneira de comunicar, temos outras possibilidades no campo da saúde e temos outras práticas, vamos tendo no campo da educação. Todavia, continua sempre o número 52, não podemos esquecer que a maior parte, e agora vem a América Latina ao de cima, mas não vejamos isto da Europa. Todavia, não podemos esquecer que a maior parte dos homens e mulheres do nosso tempo vive o seu dia precariamente. E mais adiante, a alegria de viver frequentemente se desvanece. Crescem a falta de respeito e a violência, a desigualdade social torna-se cada vez mais patente. Este tópico da desigualdade atravessa toda a exortação. Ou seja, ele tem uma consciência aguda, e quer que nós a ganhemos também, de que esta desigualdade e o fosso entre quem tem e quem não tem, e este ter não é apenas material, é também cultural e social, se vai alargando. Isto é um primeiro ponto. Ou seja, este homem que vem lá do fim do mundo para o centro do mundo, como nós o costumamos considerar nesta perspectiva ainda eurocêntrica, traz para o centro do mundo a experiência, a vivência e, digamos assim também, o drama de grande parte da população do Hemisfério Sul e, concretamente, da sua América Latina natal. Um dos textos mais citados, expressamente ou implicitamente, em toda a exortação, não é de origem europeia. Ele cita, concretamente, conclusões do último Sínodo dos Bispos, de 2012, cita documentos de João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, com certeza, mas o documento que está aqui mais na base é o documento dos bispos sul-americanos de 2007, chamado Documento de Aparecida, da última reunião do Episcopado sul-americano. Esse é sempre o lugar de onde esta reflexão parte. E é por isso que, para nós europeus e habituados aos nossos modos e aos nossos contornos, há aqui coisas que provocam, quer na linguagem, quer nas afirmações, enfim, algum espanto, algum estremecimento, como tem provocado. Mas esta consciência aguda da viragem histórica necessária, sobretudo vista daqueles pontos do mundo, como aquele de onde ele provém, em que tudo isto mais se sofre, não apenas se pensa, mas se sofre, é inevitável. Segundo ponto, muito interessante, o alargamento que ele faz de um preceito bíblico, e não apenas bíblico, que é o preceito de não matar, o decálogo, não matarás, e que tem sido muito e devidamente e insistentemente tratado do ponto de vista, digamos, biológico ou da existência de cada um, coisa que, aliás, o Papa reafirma, nada disso é posto em causa, é alargado ao âmbito socioeconómico. Isto vem, sobretudo, expresso no número seguinte, que é o número 53, quando ele escreve: assim como o mandamento não matares põe um limite claro para assegurar o valor da vida humana,
Assim também hoje devemos dizer não a uma economia de exclusão e desigualdade social. E depois cá vem a frase, correu logo o mundo. Esta economia mata. Viver é conviver, quem não convive nem tem possibilidades de conviver, morre. Morre socialmente, ou nem sequer chega a viver, e depois acaba por morrer também fisicamente. Esta economia mata, e especifica. Em consequência desta situação, grandes massas da população vêem-se excluídas e marginalizadas, sem trabalho, sem perspectivas, num beco sem saída. Já não se trata, insiste, simplesmente do fenómeno da exploração e da opressão, mas de uma realidade nova. Com a exclusão, fere-se na própria raiz a pertença à sociedade onde se vive. É por isso é que se morre, porque não se convive. Pois quem vive nas favelas, na periferia ou sem poder, já não está nela, na sociedade, está fora. Os excluídos já não são apenas explorados, como eram. São resíduos e, entre aspas, sobras. E esta afirmação tão forte, enfim, é infelizmente corroborada pelo sentimento de muita população deste mundo. Não foi assim há muito tempo que eu ouvi um ilustre membro da nossa intelectualidade portuguesa insurgir-se contra algumas linguagens que falavam já em continentes dispensáveis. Isso já se escrevia. Dispensáveis, quer dizer, para a vida económica da humanidade, para o futuro dessa mesma humanidade, sempre visto por cima, não é? Havia realidades até continentais, de âmbito continental, dispensáveis. Eu recordo perfeitamente um ilustre membro da nossa sociedade, da nossa cultura, insurgir-se, mas que linguagem é esta? Nós ainda não nos insurgimos contra outras linguagens, tipo comprar e vender jogadores e coisas do género. Mas também é bom que esta perspectivação cultural das coisas venha ao de cima. Esta ideia, portanto, da exclusão e da insustentabilidade do mundo de excluídos em crescendo, repito, perpassa toda a exortação e volta ao de cima com força no número 60. Portanto, estamos nessa segunda parte da encíclica. Isto torna-se ainda mais irritante, são adjetivos que não eram habituais nos documentos papais. Um Papa não se irrita, não é? Isto torna-se ainda mais irritante quando os resultados veem crescer este cancro social, que é a corrupção, profundamente radicada em muitos países, nos seus governos, empresários e instituições, seja qual for a ideologia política dos governantes. Este fenómeno é absolutamente transversal e vai de uma ponta à outra do aspecto político. O Papa sente isso particularmente com a sua sensibilidade sul-americana e terá lá muitas razões para sentir, do seu passado argentino, e não só, mas é também uma advertência para nós. Possivelmente leram, num destes dias, na imprensa portuguesa, os resultados do Eurobarómetro sobre este ponto da corrupção, e que realmente nos fazem pensar. Eles são, digamos assim, pouco consistentes, como eu apreciarei, mas, de qualquer maneira, para dizer que esta insistência do Papa Francisco na negatividade de uma corrupção que ainda torna mais negativa a exclusão, só esta passagem que eu tirei de um jornal de anteontem. A julgar pelos dados do Eurobarómetro, para 90% dos portugueses, a corrupção é generalizada. Uma das percentagens mais elevadas entre os 28 Estados da União. Para 72% dos portugueses, o problema piorou nos últimos 3 anos. Mais de um terço dos inquiridos garante que são afetados no seu dia-a-dia pela corrupção, enquanto 26% o dizem ou sentem na União Europeia. Cá, 72%. Mas, quando questionados sobre as suas experiências diretas, e aqui é que vem a contradição, mas quando questionados sobre as suas experiências diretas, apenas 1% admite que lhes foi solicitado o pagamento de um suborno em 2013. Ou seja, quer dizer, o sentimento ultrapassa a factualidade comprovada, não é? Mas, de qualquer maneira, o sentimento está aí. E isto é muito complicado para que se possa resolver positivamente o drama social. Um dos pontos-chave da doutrina social da Igreja, como também já foi salientado pelo mestre Diogo, é a dignidade da pessoa humana. E nós poderíamos entender um pouco mais o preenchimento desta expressão bonita, dizendo o seguinte: a doutrina social da Igreja, assim chamada, o pensamento social cristão, como tudo aquilo que quer dizer Igreja e quer dizer cristão,
tem na base a referência a uma pessoa e a um comportamento. O cristianismo existe há 2000 anos neste mundo, baseado, eu ia dizer, exclusivamente enquanto cristianismo, não enquanto sabedoria e filosofia, que isso partilha o que a humanidade vai produzindo, mas enquanto cristianismo, por causa do que uma figura histórica disse e fez e foi transmitido pelos seus seguidores. Estamos a referir, obviamente, a Jesus Cristo. E quando se faz uma doutrina social da Igreja, para que ela seja legitimamente chamada assim, e só pode ter por dentro, e consistentemente, não abstratamente, não utopicamente, mas por dentro, as atitudes dessa mesma pessoa que é o cerne e a substância do cristianismo todo. E quando se fala em dignidade da pessoa humana, é a dignidade da pessoa humana como ela é, e vai sendo, a pouco e pouco, muito a pouco e pouco, reconhecida pela sabedoria universal, mas é concretamente como ela é ativada e protagonizada pela pessoa de Jesus de Nazaré nas suas várias atitudes que foram recolhidas nos textos primitivos do cristianismo. E é impressionante verificar como num mundo tão estratificado como era aquele de há 2000 anos da Judeia integrada no Império Romano da altura, qualquer pessoa, fosse qual fosse a sua extração social, fosse qual fosse o seu estatuto social ou religioso, era um fim em si mesma, que fazia com que ele parasse, com que ele se detivesse, com que ele escutasse, como ele próprio dizia, dando a vida por. A dignidade da pessoa humana, em termos cristãos, e na doutrina social da Igreja, tem essa referência ao comportamento de Jesus Cristo. Como, aliás, os outros 3 princípios fundamentais, à volta dos quais gira toda a chamada doutrina social da Igreja, e como podem ver referidos no número 160 do Compêndio da Doutrina Social da Igreja, editado há uns anos pela Santa Sé. O segundo princípio é o bem comum, ou seja, aquilo que o Papa Pio XI definiu, enfim, com toda a progénie aristotélica otimista que tem por trás, na encíclica 40º ano de 1931, como o conjunto das condições de todo o tipo que permitem a cada membro de um aglomerado social desenvolverem-se plenamente. Isso é que é o nosso bem comum. O bem comum é o conjunto das condições que, na sociedade que constituímos, todos nós temos e dispomos para o conjunto da população e um por um dos seus membros, no sentido do seu desenvolvimento global. Isto é o nosso bem comum. Ora bem, isto vai desde o campo das estruturas, das infraestruturas, ao campo da alimentação, ao campo de tudo quanto é necessário à vida humana, ao campo da cultura, dos bens culturais, tudo aquilo que nós possamos enriquecer no sentido de distribuir e o aplicar a cada um dos membros do nosso corpo social no sentido do seu pleno desenvolvimento. Aquilo que o Papa Paulo VI, na encíclica, também já citada, o Progresso, dizia o desenvolvimento de todos os homens e do homem todo, quer dizer, da humanidade toda, da humanidade, de cada homem e mulher deste mundo. Isto é o bem comum. Ora, é muito interessante verificar que na prática de Jesus de Nazaré não há nada que não seja visto em função do todo. Não há nada que não seja dado para aumentar e para crescer em função do todo. Nos mais pequenos gestos, porque na prática e na conversa de Jesus, isto é mais atuação e parábola, história contada, do que propriamente teorização. Trata-se de um judeu, não é um filósofo grego. E depois os outros 2 princípios, o terceiro e o quarto, que jogam em função destes primeiros, que é o princípio da subsidiariedade e o princípio da solidariedade. É com estas 4 rodas que anda o pensamento social cristão, tirando-as do comportamento e dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. A dignidade da pessoa humana, cada pessoa é um fim em si mesmo, não é um instrumento para chegar não sei onde, muito menos ultrapassável ou descartável, como ele dirá, em termos económicos e sociais. O bem comum, ou seja, tudo aquilo que possibilite o crescimento de todos. Jesus começa o seu ensinamento imediatamente, forma um grupo que ele vai alargando e com o qual reparte tudo aquilo que diz e que consegue granjear. Depois a subsidiariedade, que é uma derivação da própria dignidade da pessoa humana, que também não é ultrapassada como competência, como criatividade. É muito interessante aquele famoso episódio, que digamos que é a matriz da subsidiariedade, em que Jesus, podendo, ele sabia que podia responder ao problema da fome daquelas 5.000 pessoas, não o faz sem que lhe deem alguma possibilidade de o fazer, que ele poderia, aliás, ter evitado, mas exige-a, e que depois dá a repartição dos bens que consegue, do alimento que alcança, exatamente aos seus seguidores. Dá-lhes vós mesmos de comer. A inclusão dos outros naquilo que podia fazer por si próprio
para que eles também se desenvolvam e se desdobrem em competência própria, isto é a base do princípio da subsidiariedade. E o nunca perder o sentido do todo é o princípio da solidariedade e o sentir que o problema do outro é o meu próprio problema. Estes 4 princípios formatam a doutrina social da Igreja: dignidade da pessoa humana, bem comum, subsidiariedade, solidariedade, e jogam e conjugam-se uns com os outros. Isto é muito interessante depois verificar, não temos tempo para isso, mas como ao longo da história uma série de iniciativas comunitárias, sociais e comunitárias que foram sendo praticadas nas comunidades cristãs, acabaram, enfim, por germinar, e muitas delas depois tornaram-se direito comum de várias sociedades, mesmo em termos não confessionais. Se nós olharmos o que era a prática das primitivas comunidades cristãs, se nós olharmos o que era a prática comunitária ou caritativa das comunidades monásticas, enfim, desde os tempos de Basílio Magno, passando por toda a tradição beneditina, que é um dos princípios germinais da civilização e da cultura europeia, passando por muitas outras concretizações até aos nossos dias, são como que balões de ensaio destes 4 princípios, que, fermentando nas comunidades cristãs que queiram ser autenticamente e não pretextualmente, depois são oferecidas como possibilidade à sociedade inteira, e em muitos casos tem sido. O Papa Dilo refere-o em relação à dignidade da pessoa humana, mas depois acrescenta a alusão aos outros princípios, no número 203. A dignidade de cada pessoa humana e o bem comum são questões que deveriam estruturar toda a política económica, mas às vezes, e agora vem a América Latina ao de cima, não é? Mas aqui também em Roma, de que maneira? Mas às vezes parecem somente apêndices adicionados de fora para completar um discurso político sem perspectivas nem programas de verdadeiro desenvolvimento integral. Ou seja, aparece lá essa referência, há bocadinho falei do 3º princípio da subsidiariedade, ela vem nos textos já da União Europeia, mas a prática da subsidiariedade, quer em termos de convicção, quer em termos de exercício, enfim, ainda deixa muitíssimo a desejar, muitíssimo a desejar. E em relação a qualquer um dos outros princípios, a mesma coisa. Eu acho muito interessante referir a este propósito dos valores ou da ausência deles e dos contravalores, o sentimento de que esta viragem histórica e de que um certo fim de linha está a ganhar vários intelectuais e analistas, até aqueles que acabaram por ser grandes defensores das virtualidades da sociedade liberal e até de um sentido, digamos, positivo do individualismo. Um dos autores que eu sigo com mais interesse, há 30 anos esta parte, na sua reflexão sobre esta sociedade e esta sua deriva consumista, é o Gil Lipovetsky. É muito interessante eu ler no Lipovetsky, num dos seus livros mais recentes, uma afirmação deste género. Estou convencido que chegará um dia em que a cultura consumista já não terá o mesmo impacto, a mesma importância na vida dos homens. No fim de contas, esta cultura é uma invenção recente da história, começa a sua carreira histórica nos finais do século XIX e ganha uma magnitude considerável a partir da década de 1950. Por outro lado, ainda que tenha méritos não negligenciáveis, o consumo e o mercado têm méritos não negligenciáveis, a civilização consumista tem notórias obscuridades. Ela desestrutura os indivíduos ou fragiliza-os psicologicamente. A felicidade dos seres não progride em função das riquezas. O Papa Francisco podia citar este texto do Lipovetsky, porque coincide muito bem na crítica que faz a um tipo de sociedade que é pouco sociedade, é pouco societária, é pouco de mútua companhia e de muita responsabilização e que se deixa assim a si próprio apenas na via do consumismo individualista. Mas que Gil Lipovetsky, que tem sido um analista, na minha opinião, muito clarividente dos fenómenos da sociedade de consumo, chega a esta conclusão numa das suas últimas obras, é muito, muito relevante. Enfim, les beaux esprits se rencontrent. Alarmante é verificar como entre nós, não é na Argentina, mas é entre nós, estas questões de valores e de educação se põem. Nós estamos aqui numa escola superior e com particulares responsabilidades na formação de quadros para a sociedade e não deixa de ser, repito, alarmante esta apresentação de um estudo que foi feito recentemente aqui pela nossa vizinha Universidade Católica e com o Instituto Ilírio para o Desenvolvimento acerca dos portugueses, das elites portuguesas e dos gostos e desgostos dessas mesmas elites. Eu passo a ler rapidamente apenas algumas frases desse estudo. Os portugueses com mais habilitações e mais rendimentos são os que dão menos importância à solidariedade. Estamos a falar ainda do 4º princípio da doutrina social da Igreja.
à justiça e aos valores democráticos. Esta é apenas uma das conclusões do estudo da Universidade Católica e do Instituto Luso Ilírio. As conclusões do estudo Literacia Social, os valores como fundamento de competência, preocupam o investigador Lourenço Xavier de Carvalho, uma vez que serão as pessoas com mais instrução as mais propensas a ocupar lugares de liderança. O estudo também indica que as pessoas com rendimentos abaixo dos 500 euros, como estão sentados, já não vou cair, que as pessoas com rendimentos abaixo dos 500 euros têm níveis de felicidade mais baixos, que só são iguais aos dos níveis de rendimento mais elevados. Quem tem mais de 4.000 euros por mês é tão infeliz como quem tem menos de 500, nota o investigador. Não é por acaso que esta exortação se chama a alegria do Evangelho, porque o Papa nota que uma sociedade e uma economia que matam, pela falta de convivência e pela deriva negativa em termos de consumismo individual como objetivo do gosto e do sentimento, mata e entristece. Para este investigador, o sistema educativo e a competição estão a afastar as pessoas do que realmente as faz felizes, segundo elas próprias dizem. Em média, mais de 90% dos inquiridos valorizam a família, percentagem que baixa para cerca de 80%, quando os níveis de escolaridade são mais elevados. Enfim, espero a publicação completa do estudo, porque com a base e com a sondagem e com a estatística que o suporta, deve ser realmente muito interessante. Para já, é muito interpelante. O Papa, nesta exortação, tem afirmações com esta força que nós estamos a ver e que vai ao encontro de algumas verificações que também já aqui aduzi, mas encontrou resistências. Encontrou e encontra. Ainda aqui há tempos, eu, estando com um grupo de empresários, enfim, gente cheia de boa vontade, notei que havia, em relação a uma ou outra destas afirmações, alguma desconfiança deste tipo de economia, que eles não compreendiam bem. Na exortação toda percebe-se que não é isso que está em causa, mas o que está em causa é o que fica de fora, não é? É uma exortação que chama a atenção para o que fica de fora e também para as fragilidades do que parece estar dentro, mas que, pelos vistos, não compensa, como este estudo que eu acabei de referir assinala. E é curioso que já tem provocado algumas defesas, mas isto mesmo no âmbito interno da Igreja. E uma das defesas mais curiosas vem exatamente de um alemão chamado Marx. Eu não me estou a referir ao Karl Marx, estou a referir a um alemão atual, que é cardeal e arcebispo de Munique, o cardeal Reinhard Marx, e que é um homem também entendido, muito entendido nestas questões da doutrina social da Igreja, e que enfim, veio em defesa do Papa e das preocupações do Papa, num longo artigo que saiu no Observatório Romano, portanto, que é um órgão oficial da Santa Sé, e que podem ler depois na edição portuguesa de 16 de janeiro. E, a certa altura, retomando a crítica do Papa Francisco, o cardeal Marx escreve o seguinte: não podemos mais confiar nas forças cegas e na mão invisível do mercado. Perdão, isto não escreve o cardeal Marx, isto escreve o Papa Francisco. E depois o cardeal Marx comenta: que visão da economia e da sociedade é aquela que toma como ponto de partida ao capital e torna as pessoas que trabalham condições marginais, ou seja, fatores de custo, ofendendo aqui diretamente os 10 princípios básicos da dignidade da pessoa humana e do bem comum. Sobretudo a dignidade da pessoa humana. Continua o cardeal Marx: quem reduz a ação económica ao capitalismo não só escolheu o ponto de partida moralmente errado, porque o ponto de partida moralmente certo seria a pessoa humana e a sua promoção, mas engana-se também a longo prazo sob o ponto de vista económico, como parece que aquelas análises que eu referi e concretamente aquela apreciação do Lipovetsky faz supor. Um último ponto, dentro dos minutos que me faltam, o último ponto da exortação do Papa Francisco que eu quero aqui relevar, prende-se com a sua preocupação constante a não localizar demasiadamente o problema. Porque, como nós já vimos, ele tem o sentimento de que estamos diante de uma viragem histórica. Ou seja, que o mundo e o tipo de economia que nós conhecemos nas últimas décadas, sobretudo do pós-Segunda Guerra Mundial para os nossos dias, não chega, não serve. Tem qualidades, ele começou por anunciá-las, no campo da saúde, no campo da educação, mas tem enormes lacunas que têm que ser resolvidas de outra maneira.
E que isto não se passa apenas na sua América Latina, não se passa agora em Roma e na Itália do Beppe Grillo e outros, mas é um problema geral. Ele tem plena consciência disso e isso vem muito ao de cima também nesta exortação. Reparemos em dois gestos, como agora se diz, emblemáticos, do princípio deste pontificado. Duas saídas, ele tem sido muito parco em deslocações, mas houve duas que ele quis fazer. Foram um relâmpago, foi de ir e vir no mesmo dia. Uma delas foi para se encontrar com a população da Sardenha e para dizer que, encontrando-se perante uma grande assembleia, que ele imediatamente percebeu que era de pessoas com problemas de trabalho e, sobretudo, com falta de trabalho, lançou aquele grito de não permitam que vos tirem a esperança. Não foi por acaso que ele lá quis ir e pôs de parte o discurso quando viu a Assembleia que tinha diante e o faz todo direcionado nessa linha de manter a esperança de um mundo tão complexo como é hoje o mundo do trabalho e os seus problemas, que só se poderão resolver também num outro tipo de sociedade e num outro tipo de visão mútua das coisas. A outra viagem que ele fez foi a Lampedusa, quando, mais uma vez, e de uma maneira especialmente dramática, até pela quantidade de pessoas que morreram, uma embarcação, por lhe chamar assim, com gente que tentava chegar à Itália, via Lampedusa, naufragou, ele quis ir lá. Porque sabe que não vai resolver nada diretamente com essas idas, mas vai pôr isso, pelo menos, nos prime times e nas aberturas dos telejornais durante um dia ou dois. E, enfim, há uma outra consciência que fica abanada, não é? Não fica adormecida face a esse problema. Ele tem plena consciência de que as coisas não se resolverão na América Latina sem se resolverem no mundo, não se resolvem na Europa sem se resolverem fora da Europa, e podíamos dizer que mesmo a recuperação europeia não acontecerá sem de alguma maneira incluir estas multidões que diariamente se acumulam, provindas da África subsaariana, aqui no Magreb, com a única ideia de vir para a Europa, que eles, entretanto, por causa dos progressos da comunicação, imaginam. Imaginam e veem. Imaginam mais do que veem, porque veem uma coisa e imaginam melhor do que aquilo que realmente acontece. E é este sentido global do problema que o Papa Francisco também expressa no número 206 da exortação, quando escreve: torna-se cada vez mais difícil encontrar soluções a nível local para as enormes contradições globais. Torna-se cada vez mais difícil, para não dizer impossível. E mais adiante, sempre nesse número 206, se realmente queremos alcançar uma economia global saudável, precisamos, neste momento da história, de um modo mais eficiente de interação, que, sem prejuízo da soberania das nações, outro ponto é que ele insiste muito, não desarmados os Estados continuam a ser absolutamente necessários, naquele sentido que logo a encíclica de Leão XIII, em 1891, dizia para proteger as partes mais fracas das respectivas sociedades, que, sem prejuízo da soberania das nações, assegura o bem-estar económico a todos os países e não apenas a alguns. Ou seja, vamos resolver a crise europeia quando também a conseguirmos resolver nesses países de onde vêm constantemente, ou não vêm, porque morrem afogados, tantos foragidos em busca de uma Europa que, como digo, imaginam mais do que verificam. E sem esta visão global das coisas, nós não poderemos resolver aquilo que mais diretamente nos toca. Meus caros senhores, minhas senhoras e meus senhores, eu peço desculpa de ser tão galopante, mas em meia hora não dava para mais, e creio que, sobretudo, vinquei o que dentro do conjunto deste já grande acervo e disponível acervo que é o pensamento social cristão, agora ganha uma coloração especial pela origem, pela proveniência, pelo caráter do Papa Bergoglio, que, enfim, que Deus sustente para nos continuar a dar muita força, quanto mais não seja pelas interpelações que em catadupa não deixa de nos lançar. Muito obrigado pela vossa atenção.